cultural. Óticas Carol, 4 lojas em Bauru para melhor atendê-lo. Transurb Bauru, presente sempre que você precisa. Sechorbes, Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Restaurantes e Bares de Bauru e região. Olá, amigos do programa Sinal Aberto. Hoje eu vou conversar com o professor e palestrante Reginaldo Tech. Tudo bem, professor? Tudo bem, Jair. Bom, professor, o senhor que eu saiba aborda assuntos como estresse, autoestima, felicidade, positividade. É sempre motivacional? Olha, a gente diz que é sempre vivencial, porque não é motivar, mas sim tornar estas situações, essas questões, como estresse, como atendimento humanizado, como acolhimento, a qualidade de vida, situações e questões que se tornem atitudes, que se tornem maneiras concretas de se viver, ao invés de a gente ficar só na teoria. Professor, o senhor falou em atitudes, e isso está ocorrendo em todo o mundo. Certas atitudes que as pessoas tomam, somente crianças, a respeito do bullying, que é uma atitude, né? Sim. Por exemplo, a origem da palavra bullying, uma palavra inglesa, vem de valentão ou brigão, tá? Sem denominação em português, entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação, né? E maltrato. O que é realmente, então o que é então o bullying? O bullying é uma, de certa forma, agressão psicológica ou física, contumaz, ou seja, que aconteça várias vezes, motivada por qualquer situação e que cause constrangimento, por exemplo, naquele que sofre o bullying. Bom, engraçado, eu não entendi uma coisa. Todo bullying é uma agressão, mas nem toda agressão é classificada como bullying. Por quê? Porque o bullying é caracterizado exatamente como um ato contínuo, ou seja, é algo repetitivo. Isso seria o bullying. Isso não significa que o bullying seja a pior das agressões. Uma pessoa que recebe uma agressão física ou psicológica uma única vez, essa agressão pode ser pior do que um bullying, né? Acontece que hoje, Jorge, as pessoas, de certa forma, fizeram com que o bullying virasse algo de moda. Então, hoje as pessoas costumam dizer que tudo é bullying. E não é. O racismo, então, é bullying? Depende da forma como como acontecer esse racismo. Como eu disse, o racismo, por exemplo, é um ato ruim, é um ato negativo, é um ato antissocial. Quando esse racismo, por exemplo, acontece de maneira continuada, aí ele se caracteriza como bullying. A gente percebe muitas vezes, professor, o gordinho, ele serve muitas vezes como ponto de referência. Eu já presenciei, às vezes em ponto de ônibus, alguma coisa assim, está perto daquele gordinho. Se a pessoa é calva, está perto daquele careca. Tá? Ou está perto daquele branquelo, como eu. Engraçado. E agora você não pode falar está perto daquele negro, alguma coisa, porque aí já se caracteriza racismo. Não. É que, com o passar do tempo, as pessoas, a sociedade foi ganhando novas denominações. Aquilo que pode se chamar de politicamente correto, ou aquilo que seja mais saudável. Então, ao invés de se dizer negro, se fala afrodescendente, por exemplo. Ao invés de dizer um sujeito que tem uma deficiência, um portador de deficiência. Então, são algumas maneiras que talvez tornem a fala, a denominação, mais acolhedora do que negativa. Nem sempre é pejorativo, muitas vezes é um termo até carinhoso. Às vezes sim, porque depende do grau de relacionamento que você tem com a pessoa, né? Então, chamar uma pessoa de negro, de forma alguma, é algo negativo, né? É que a denominação afrodescendente é uma denominação que acaba soando melhor, soando de forma acolhedora. Isso é a maneira de eu pensar, né? E às vezes, você falar o gordinho, falar o branquelo, depende da relação que você tem com a pessoa. Agora, quando isso é feito de forma pejorativa, de forma irônica, de forma continuada, aí sim pode chegar a ser o bullying.
Existe um trabalho que eu fiz numa cidade da região de Marília, na Secretaria de Educação. E num diagnóstico que nós fizemos, foram relatadas 15 situações chamadas pelas educadoras de bullying. E na nossa discussão, no diagnóstico que nós fizemos, nenhuma daquelas situações era bullying. Então hoje, de certa forma, as pessoas caracterizam bullying de forma errada. E às vezes até é mais fácil, nós vemos algumas situações em que o pai, a mãe, os próprios educadores, a escola, acabam colocando esse nome, essa nomenclatura, apenas para fichar a situação. Porque esse nome, pode-se dizer, bullying é um fenômeno recente, mas é uma coisa já bem antiga. O nome é um pouco recente, a maneira de abordar é um pouco recente, mas o bullying não é recente. A situação de bullying é muito antiga, né? É que, com o passar do tempo, a sociedade acabou, de alguma forma, sendo conduzida por uma situação diferente do que era quando as pessoas falam antigamente. Antigamente tinha-se mais respeito, antigamente as crianças respeitavam mais. Não sei se é isso. Eu acho que hoje a forma de relacionamento que nós temos com os nossos filhos é completamente diferente da forma de relacionamento que nós tínhamos com os nossos pais, com os nossos avós, e que os nossos pais tinham com os pais deles. A vida mudou, a sociedade mudou, a situação mudou. Agora, eu percebo também que muitos pais, muitas famílias, muitas escolas não acompanharam essa mudança e não estão sabendo lidar exatamente com essa situação. Só voltando quando nós falamos do racismo, essa semana passou aí, foi a Semana da Consciência Negra. Então, dia 20 foi então o eles dia, vão né? mudar o nome então, para Semana da Consciência Afrodescendente. Mas é uma situação assim, eu não sei, eu não tenho conhecimento da razão, da motivação de se falar afrodescendente, né? É afrodescendente, é como a gente, por exemplo, meus avós vieram da Europa, vieram da Itália. Então, eu seria descendente de europeu. E o sujeito que tem uma descendência africana é um afrodescendente. Mas, de repente, um negro que está aqui no Brasil, necessariamente a descendência dele não é da África. Eu não entendo, eu não tenho exatamente o conhecimento para abordar isso aí, né? Seria interessante até convidar o professor Macalé para fazer uma discussão a respeito disso, que ele é conhecedor, muito conhecedor desse assunto. Bom, nós já voltamos a falar a respeito do bullying. Gente, nós vamos para o nosso rápido intervalo, a gente já volta conversando com o professor e palestrante Reginaldo Teg. Óticas Carol. Óculos de sol das melhores marcas e em vários modelos. Aviamos receitas. Vários tipos de lentes e armações. Óticas Carol. 4 lojas em Bauru para melhor atendê-lo. Rua 1º de Agosto, 676. Araújo Leite, 2552. Avenida Rodrigues Alves, 690 e Bauru Shopping. Óticas Carol. A Casa Burgo está com mais espaço e conforto para atender você. Venha nos visitar e conheça a variedade de marcas e modelos em calçados, tênis e sandálias. Estilo, sofisticação e qualidade. Melhor preço e facilidade no pagamento. Casa Burgo. Encontro marcado para os seus pés. Rua Batista de Carvalho, 181. Fone 3232-8900. Divulgue a sua empresa aqui no nosso programa. A sua marca vale a pena. Seja também nosso patrocinador. Entre em contato através do e-mail sinalaberto@tvcombauru.com.br. Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Restaurantes e Bares de Bauru e Região, Sechordes. Oferece a você, associado, assistência médica e odontológica, assistência jurídica, homologações e cálculos, sorteios de cestas de café da manhã, colônia de férias na Praia Grande. Sechordes, Rua Batista de Carvalho, 1131. Os cartões Bauru Transporte são a forma mais prática, segura e econômica para se deslocar pela cidade.
Com os cartões cadastrados, o usuário tem acesso à integração de viagens. Pode fazer 2 viagens, pagando apenas a tarifa integrada. E faz o recarregamento de créditos com toda a facilidade na quantidade que for conveniente. Se optar pelos cartões avulsos, você ainda conta com uma ampla rede de postos de venda distribuídos por toda Bauru. Cartão eletrônico é transporte inteligente e mais econômico. Grande Bauru, Bauru Trans, cidade sem limites. Transurb, presente sempre que você precisa. Bom, já estamos de volta conversando com o professor e palestrante Reginaldo Tech. O assunto de hoje, gente, é um assunto muito polêmico. Professor, o espectador, tá, também pratica o bullying? Por não se envolver por medo de tomar partido e ser gozado também, mas ri do que está acontecendo com aquele outro garotinho, né? Ele está praticando bullying também? Então, essa é uma pergunta, esse é um questionamento que nós fazemos, inclusive nos nossos treinamentos, nas nossas capacitações, que é exatamente a seguinte reflexão. Você é um sujeito que comete o bullying, você é um sujeito que sofre o bullying, ou você é aquele que é um mero espectador da situação? Está instigando ali, né? Ou nem instigando, se calando. Talvez seja até uma situação pior, dependendo daquilo que vem acontecendo. Mas ele se cala muitas vezes por medo também de ser gozado depois. Talvez, ou por exemplo, eu vi esses dias na TV comercial, né, uma situação em que alunos brigavam e os outros alunos ficavam ao redor ali incentivando. E ninguém ia ali, ninguém apartava aquela briga. Isso é o espectador, que talvez esteja agindo de uma forma pior do que aqueles que estão ali no meio da situação, estão cometendo a situação. Agora, volto à questão. Necessariamente uma situação que ocorra numa escola, por exemplo, necessariamente aquilo não é o bullying, né? Então, cada caso precisa ser debatido, diagnosticado, refletido para se saber se realmente é o bullying. No primeiro bloco, quando eu lhe perguntei a respeito do bullying, é uma agressão, mas nem toda agressão é classificada como bullying. De repente, o senhor mesmo, o professor, você chama a atenção do aluno no meio dos outros, isso aí não é que você está praticando o bullying, simplesmente está pedindo atenção dele para certas matérias. Sim. Poxa, às vezes tem uns que usam umas palavras, está sendo burro, né? Aí está sendo ofensivo ou não? Então, é interessante isso porque o bullying necessariamente também não é uma ação cometida de um aluno contra outro aluno. O bullying pode ser cometido de um professor contra um aluno, do aluno contra o professor, tá? Então, qualquer tipo de agressão, seja física ou verbal, ou até psicológica, qualquer tipo de agressão, se for continuada, pode se caracterizar o bullying. E qualquer agressão é algo negativo, é algo que não combina com a escola, que não combina com a educação. O que combina com a educação é exatamente o acolhimento. Agora, eu percebo também, Jorge, que em muitas escolas, em muitos ambientes escolares, perde-se muito tempo discutindo o que é o bullying. E perde-se tempo porque não se discute formas de antecipar essa situação. Sim. Uma das formas que nós orientamos, que nós capacitamos educadores, é o acolhimento. O acolhimento feito de maneira ativa, feito de maneira assertiva, o acolhimento feito de maneira proativa, que realmente exista e aconteça. Não dá para, como se diz, tapar o sol com a peneira. É preciso que se faça, que se cometa uma ação definitiva a respeito disso. Bom, mas numa sala de aula o professor percebe quando uma criança já é mais retraída, e aí automaticamente pode acontecer dela sofrer o bullying, né? Até dentro de casa mesmo, a gente percebe quando a criança começa está com aquela baixa autoestima. Baixa autoestima, vamos dizer assim. A situação é um pouco mais complicada, vamos dizer assim, de você nomear. Por quê? Às vezes a criança sofre maus tratos, às vezes a criança sofre abuso sexual, às vezes a criança sofre o bullying.
Então a criança retraída necessariamente também não está sofrendo bullying apenas. Ela pode estar sofrendo algum outro tipo de situação que seja constrangedora e que a torne dessa maneira, e aí vai ter a complicação que a gente já conhece, ou as complicações. E isso pode, então, traumatizar tanto, né, que ela pode apresentar doenças psicossomáticas, vamos usar o termo assim? Isso pode levar até o suicídio, doutor? Olha, segundo os psicólogos, pode sim. Eu, como educador, tenho percebido muito a preocupação que os professores têm a respeito disso, boa parte dos professores. Acontece que a escola não consegue atuar, não está conseguindo atuar, ela não está conseguindo entender essa situação, não está conseguindo agir de forma acolhedora mesmo. É óbvio que nós temos educadores que são acolhedores, diretores que são acolhedores. Eu estou dizendo de uma forma orgânica mesmo, sistematizada. Tá? E essa situação, tanto do bullying quanto qualquer outra situação de sofrimento das crianças ou até dos professores, são situações que podem levar a doenças, inclusive irreparáveis, segundo psicólogos, psiquiatras e pesquisadores. E pode chegar, então, até um suicídio. Né? Pode, com certeza. Pode sim, é uma preocupação que existe. Me diz uma coisa, qual é o pior bullying? É com agressão física ou acho que a agressão moral é pior? Eu acho que é difícil a gente dizer se é física ou moral, ou psicológica. Por quê? Porque depende da situação. Que situação é aquela? Às vezes, uma situação, por exemplo, de abuso sexual é muito pior do que o sofrimento pelo bullying. Então depende da situação. Eu acredito que não dê para a gente dizer teoricamente se é um ou se é outro. Cada caso precisa ser pensado, precisa ser estudado como casos independentes, separados. Porque até uma calúnia também, né? Pode se gerar. Sim, inclusive pela internet. Inclusive pela internet, porque a internet propicia uma situação que é o anonimato. Isso é mais complicado ainda, porque olha só, quando um aluno sofre bullying, ele sabe quem está cometendo bullying com ele, por exemplo. Quando sofre uma agressão verbal, quando sofre um abuso sexual, a criança ela sabe quem é, mas ela se cala. E aquele agressor se torna anônimo. Pela internet, esse agressor é anônimo de saída, por natureza, e se aproveita disso. E não é o agressor apenas que sai da escola e entra no seu computador. É um sujeito comum, que se passa como um sujeito normal diante da sociedade, só que na calada da noite fica ali no seu computador mandando e-mails agressivos contra uma pessoa. Gente, vamos para o nosso rápido intervalo, a gente já volta. Hoje o assunto está sensacional, hein? Está aqui ao meu lado o professor e palestrante Reginaldo Tec. Gian Sport Fitness, clínica de fisioterapia e academia de ginástica. Academia com equipamentos para musculação, reabilitação esportiva, condicionamento físico, acompanhado por fisioterapeutas e educadores físicos. Tratamento especializado em pré e pós-operatório. Ortopedia, traumatologia, neurologia, reumatologia, fisioterapia esportiva e respiratória. Reabilitação para a terceira idade. Gian Sport Fitness, Rua Arias Leite 1727, Altos da Cidade. Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Restaurantes e Bares de Bauru e Região, Sechorves. Oferece a você, associado, assistência médica e odontológica, assistência jurídica, homologações e cálculos, sorteios de cestas de café da manhã, colônia de férias na Praia Grande. Sechorves, Rua Batista de Carvalho, 1131. E você pode assistir também o nosso programa Sinal Aberto através do site tvcombauru.com.br. TV Com, a TV mais perto de você. Eu construo a vida do meu jeito. Eu consigo enxergar um mundo que está sempre mudando. Novas escolhas, muitos caminhos e nenhum arrependimento. Ao meu lado,
só quem consegue acompanhar o meu ritmo. Seja diferente. Seja você. Escolha Óticas Carol. Óculos Carreira mais case exclusivo a partir de 10 de R$ 29,90. Só nas Óticas Carol. Bom, gente, já estamos de volta. Meu amigo, professor e palestrante Reginaldo Tech. Reginaldo, antes de nós terminarmos o último bloco, nós estávamos falando a respeito do bullying virtual, né? Sim. O cyberbullying, vamos dizer assim. O que você acha a respeito? Olha, a internet é uma ferramenta, é uma tecnologia importantíssima. Hoje nós não vivemos mais sem ela. Hoje nós precisamos conhecer como é essa ferramenta para que a gente possa utilizá-la de uma melhor maneira. As redes sociais estão aí se ampliando cada vez mais. O Facebook hoje é uma ferramenta importantíssima. Expõe bastante não também, só né? para uma pessoa, mas para empresas. Mas existe uma exposição disso daí. Isso gera o quê? O conhecimento daquele agressor dessa pessoa. Agora, tem um outro tipo de agressão que se torna um bullying, pode se tornar um bullying, que é o anônimo, que, por exemplo, utiliza e-mails ou utiliza perfis falsos, que são chamados fakes, para agredir as pessoas. Aqui em Bauru mesmo já aconteceu isso. Um sujeito, ou mais de um, no anonimato, mandando e-mails para muita gente, denegrindo a imagem de pessoas, e isso daí acaba sendo considerado... A gente vê isso no meio político também. Sim, muito. Quando tem política envolvida, aí é mais complicado ainda, né? E às vezes, esse sujeito que comete essa ação é mais maníaco do que o cara que é um agressor sexual, não é? Às vezes é isso, porque o sujeito é um maníaco que acaba se fingindo de normal e cometendo esse tipo de ação. Ou comparado ao maníaco sexual, a mesma coisa, né? Existe diferença entre o bullying praticado por meninos e por meninas? Não, é a mesma situação, é encarado da mesma forma. Como eu disse, cada situação é que deve ser diagnosticada para se perceber o que acontece e quais são as formas de atuar a respeito daquilo. Eu quero lembrar uma questão importante. Hoje, por exemplo, o Poder Judiciário é uma parte importantíssima nessas ações para coibir o bullying. E em todas as cidades onde eu já passei, onde eu fiz palestra, onde eu dei treinamento, eu percebo o seguinte: a justiça, tanto o juizado do menor, quanto a promotoria pública, o Ministério Público, tem atuado assim, de maneira fabulosa, ou seja, qualquer situação que ocorra, se você precisar do judiciário, você está em boas mãos. Isso é um dado muito importante, uma informação muito importante, porque nós temos tanto o Ministério Público como os juízes assim, atuando de forma decisiva nessa questão. Isso é um fato muito interessante, muito importante. Poxa vida, eu quero aproveitar para contratar, né, você, Reginaldo, para fazer uma palestra nas empresas, na escola. Como é que faz? Olha, é só ligar para a gente ou entrar no site. O site é www.humanizabrasil.org.br, o e-mail contato@humanizabrasil.org.br ou pelo telefone 14 81 53 1885. É só fazer o contato e a gente pode conversar. E aproveita e fala um pouquinho para os nossos telespectadores a respeito de um programa que você tem também na Rádio Ouro Verde. Olha, nós fazemos um programa, um programete, né, na Rádio Ouro Verde, e que também está disponibilizado na internet, no próprio site da Rádio Ouro Verde, auriverde.am.br. Chama-se Isso é Qualidade de Vida. É um programete de 2 minutos, são vários, eles ficam circulando pela programação da Ouro Verde e ficam disponibilizados nesse site da Ouro Verde. Onde nós damos dicas sobre qualidade de vida. Falamos sobre tudo, falamos sobre situações do dia a dia, do cotidiano, e damos algumas dicas para as pessoas estabelecerem o equilíbrio, estabelecerem uma maneira melhor de se viver e a própria qualidade de vida. Isso é qualidade de vida. Porque um dos temas abordados
é sobre a felicidade, né? Nós falamos sobre felicidade, sobre trânsito, sobre a maneira de se relacionar com as pessoas, nós falamos sobre... E como você disse, a felicidade acho que é um estado de espírito, né? Você tem que estar bem consigo, com o semelhante, com as pessoas, para dizer, poxa, hoje eu estou feliz, né? A felicidade é algo que a gente tira de dentro da gente. As pessoas são infelizes porque elas buscam, às vezes, felicidade fora delas. Então o sujeito acorda, está chovendo, ele diz assim, nossa, que dia horrível. Pronto. O dia fez já com determinou que... Ele já determinou. E eu gosto de falar uma coisa nas minhas palestras que é assim, se a gente sai aqui do interior, se a gente roda 300, 400 quilômetros para chegar na praia, ficamos lá uma semana, se estiver chovendo, a gente vai na praia ou não? A gente vai na praia. Então, tanto faz se está frio, se está calor, se está chovendo, se está sol, é preciso que a gente saiba que a felicidade está dentro de nós mesmos, é preciso que a gente saiba que a felicidade está no relacionamento com o outro, a relação que pode ser bacana, positiva, só que os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações precisam ser positivas. Se o sujeito acorda reclamando da vida, ele não vai ter um bom dia, com certeza. E aquele sujeito que chega na segunda-feira e fala, vai demorar muito para chegar sexta-feira, ele vai passar uma semana muito ruim, e aí quando ele chegar sexta-feira, já é segunda. Professor, quer dizer que nós somos aquilo que a gente acredita ser, Exatamente. que nós determinamos. Fala, poxa, hoje meu dia vai ser maravilhoso. Vai ser. Pode aparecer alguma dificuldade, mas fala, não, a gente supera. Então, a gente tem que levantar sempre a nossa autoestima. Levantar a autoestima. E a autoestima não é o outro que dá. A autoestima somos nós que nos colocamos. O poder de ação, porque tem um filme chamado O Segredo, que fala do pensamento positivo, mas não é só pensamento positivo, é pensamento positivo, é fala positiva, é ação positiva. São situações que fazem com que no nosso relacionamento interpessoal nós consigamos ganhar positividade, equilíbrio, questões boas para o nosso dia a dia. Então, se você disser assim, hoje esse programa vai ser muito bom, ele vai ser bom. Se você começar a reclamar do câmera, reclamar da situação, reclamar da água, e aí o programa não vai ser legal mesmo. Não, mas realmente foi um programa maravilhoso. Eu também achei. Professor? Legal. Muito obrigado. Obrigado eu, hein? Obrigado eu. Tá aí, gente, é o nosso programa Sinal Aberto para você. Apoio Cultural. Óticas Carol, 4 lojas em Bauru para melhor atendê-lo. Transurb Bauru, presente sempre que você precisa. Seshorbis, Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Restaurantes e Bares de Bauru e Região.